Olá a todos, muito boa tarde. Hoje é dia 6 de agosto de 2020, um dia de muito calor. Estou aqui no meu escritório, na minha casa, e está bem quente aqui. Bem, quero-vos falar acerca de algo que está no meu coração, que já ando há algum tempo a falar e é hoje mesmo que eu vou falar. O tema é Apóstolos da Lei. Apóstolos da Lei. Nestas últimas décadas, estes últimos anos, têm surgido vários movimentos e também igrejas que se transformaram em cultos legislativos. Isto é, são igrejas lideradas por apóstolos da lei, ou quem diz apóstolos, pode ser um pastor, um bispo, que transformaram o Evangelho de Jesus Cristo em cultos legislativos ou em cultos de legislação da visão da Igreja. Isto é mais importante a visão do que o próprio Evangelho. Muitos desses movimentos, muitas dessas igrejas, até que começaram bem, começaram no Espírito, pregando o Evangelho, tal e qual como, por exemplo, em Gálatas, capítulo 3, o apóstolo Paulo, a falar a esta igreja em Gálatas, ele diz a eles que eles começaram até bem, começaram no Espírito. Por exemplo, aqui assim, no versículo 1 do capítulo 3, ele diz assim: ó insensatos Gálatas, isto é, aos olhos de Paulo, Gálatas tornaram-se insensatos, tornaram-se pessoas que perderam o bom senso. De repente parece que ficaram paralisados, não sei, ficaram ofuscados, cegos. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou? Quem vos fascinou? Uma das coisas que estes tais líderes, ou como eu chamo, apóstolos da lei, têm uma coisa em comum: eles são muito bons a fascinar as pessoas. Quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado. Só quisera saber isto de vós, diz Paulo: recebeste o Espírito, está referindo ao Espírito de Deus, ao Espírito da fé, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ora, nós sabemos que a lei, ou quem anda pela lei, e aqui Paulo está-se a referir à lei de Moisés, ninguém é justificado pela lei. Ninguém é justificado, falando agora nos dias de hoje, ninguém é justificado pelas regras da Igreja, pela visão da Igreja. Ninguém é salvo pelas regras da Igreja. Nós somos justificados e salvos pela fé que há em Jesus Cristo, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e não por obras. Não por obras da lei, não pelas obras de regras de uma igreja, da visão de uma igreja. Então Paulo está admirado com os Gálatas. Oh, insensatos, como é que é possível? Então vocês começaram bem. Versículo 13, ele diz assim: sois vós tão insensatos que, tendes começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Este é que é o problema hoje em muitos movimentos, em muitas igrejas, ditas igrejas de Jesus, que têm tudo menos Jesus. Jesus já não está lá mais. Quando uma igreja deixa de pregar o Evangelho e deixa de andar pelo Espírito do Evangelho e passa a andar pelo Espírito das regras e da lei, criando cultos legislativos ou criando uma base de relacionamento entre os membros da igreja, como que eles são controlados à base das regras da visão. Por exemplo,
Existem congregações hoje, eu estou até aqui a ler as minhas notas aqui à frente do meu computador e até vou ler para não falhar nada. Muitos desses tais apóstolos da lei, eles lideram as suas igrejas e congregações, eles próprios é que determinam, veja só, os livros que a congregação deve ler. Não é qualquer livro que a congregação lê, não. Aliás, eles andam em cima disso. Eles inclusive até andam em cima do Facebook a ver se os seus membros, com quem é que eles se relacionam. Sabe porquê? Porque também eles é que determinam com quem é que você se deve relacionar, ou com quem é que o membro da igreja se deve relacionar. E se eles souberem ou suspeitarem que algum membro da sua igreja, da congregação, se relaciona com uma outra pessoa de uma outra igreja que não a deles, eles são logo chamados ao gabinete e são logo repreendidos. Esta é que é a pura verdade, infelizmente, não só aqui em Portugal, é no Brasil, muitas igrejas, movimentos, e são movimentos grandes, aparentemente grandes, têm nome que estão vivos, mas estão na verdade mortos, como Jesus diz lá em Apocalipse. Tens nome de que vives, tens nome que tens muita riqueza, mas és um pobre, um desgraçado e um nu. Mas infelizmente esse pessoal e a liderança desse pessoal está cego. É uma tristeza. Então esses apóstolos da lei transformam o Evangelho de Cristo em cultos de legislação. A visão da igreja está acima do Evangelho. Essa é que é a verdade. Eles dizem que não. Eles dizem que Jesus é o Senhor, mas na verdade Jesus não é o Senhor. Quem é o Senhor naquelas igrejas são os líderes, são os tais apóstolos que se dizem apóstolos, aqueles que se dizem bispos, dizem isto. Eles é que se assumem como os senhores da igreja, porque eles não podem ser nem sequer questionados. Se alguém vai questionar a decisão do líder, meu Deus, vem logo uma ameaça, vem logo dizer que a pessoa vai ficar amaldiçoada. É uma coisa triste que nós estamos a assistir nestes últimos anos. É uma coisa triste que tem arruinado a vida e a fé de muita gente. E para mim ainda mais triste fica como é que ainda há pessoas que acreditam nessas pessoas. E por isso, meus amigos, nós temos de ter algum cuidado. Por exemplo, eles é que determinam com quem é que a pessoa se dá. Como eu já mencionei, por exemplo, os jovens. Eles vão cativar os jovens todos e vão incentivar os jovens para nem sequer estudarem, para deixarem de ir à universidade. Venham todos para tempo integral para a igreja, porque aqui é que vai ser, aqui é que vocês vão aprender. Pois não, pudera não. Se o pessoal for estudar, vão abrir os olhos. Mas não interessa abrir os olhos. Porque se abrir os olhos pode mais tarde ser um problema para essa liderança. Então, meus amigos, eu estou cansado de ser politicamente correto. Nós temos que começar a expor a maldade, expor estas situações que são de autêntico controle. Apóstolos da lei, líderes da lei. Que tristeza! Então, Paulo diz assim: insensatos Gálatas, até quando é que vocês vão andar a seguir pessoas assim? Até quando é que vocês vão dar ouvidos a pessoas assim? E depois o versículo 5 diz: aquele, pois, que vos dá o Espírito e que obra maravilhas entre vós, que é Jesus, ele faz isso como? Pelas obras da lei ou pela pregação do Evangelho? Jesus nos exorta a andar pelas obras da lei ou pela pregação do Evangelho? É claro que é pela pregação do Evangelho. O próprio apóstolo Paulo dizia em Romanos 1, que o Evangelho de Jesus é o poder de Deus para a salvação de todo o homem. Até, meus amigos, eu quero dizer o seguinte: só há um apóstolo hoje, um apóstolo, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o apóstolo da tua vida e da minha vida. Ele é a âncora da nossa vida, é Jesus. Jesus é o caminho que nos leva a Deus.
Não são as regras que nos levam a Deus. Não é a visão de uma igreja que nos leva a Deus. É Jesus Cristo. Jesus e o seu Evangelho é o caminho que nos leva a Deus. E Jesus disse assim: o meu jugo, vinde a mim, todos aqueles que estão cansados, vinde a mim todos aqueles que estão fatigados, e bebei de mim, porque o meu jugo, disse Jesus, é suave, é leve, glória a Deus. Mas os apóstolos da lei, o jugo deles é pesado, é um controle, e o Evangelho não é nada disso, meus amigos. Então nós precisamos de ganhar sensatez, temos que ganhar bom senso, meus amados, e temos que abrir os olhos. Infelizmente, às vezes, esse tipo de atuação denigre a imagem de Jesus e do Evangelho, infelizmente, mas Jesus nada tem a ver com gente assim. O Evangelho nada tem a ver com gente assim. Aleluia. Deus te abençoe e até a próxima.